Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir as escadas? Ou que um simples saco de compras do supermercado parece pesar o dobro do que pesava há uns anos? É uma sensação frustrante, quase uma traição do nosso próprio corpo. Sentimos que estamos a perder a nossa independência, a nossa vitalidade. Vemos os nossos netos a correr e pensamos 2 vezes antes de nos baixarmos para brincar com eles, com medo de não nos conseguirmos levantar. Dizem-nos para comer mais ovos, que a proteína é a chave. Mas e se eu lhe dissesse que a solução que muitos de nós procuramos não está na caixa dos ovos? E se houvesse um alimento humilde e muitas vezes esquecido na nossa despensa, que tem mais poder para reconstruir os nossos músculos do que imaginamos? Esta perda de força não é uma sentença. É um sinal. Um sinal de que precisamos de uma nova estratégia. Neste vídeo, vamos descobrir juntos não só que alimento é este, mas também hábitos simples que qualquer um de nós pode adotar para reverter a perda muscular, recuperar a energia e voltar a sentir-se dono do seu corpo. Fique comigo até o final, porque a última dica pode mudar completamente a forma como encara o seu dia a dia. Então, vamos diretos ao assunto. Qual é este alimento milagroso que pode ser mais eficaz do que os ovos para construir músculo depois dos 60? A resposta pode surpreendê-lo pela sua simplicidade. Estou a falar das lentilhas. Sim, essas pequenas leguminosas que talvez a sua mãe ou avó usassem para fazer uma sopa reconfortante. As lentilhas são uma verdadeira potência nutricional. Vamos fazer as contas. 100 gramas de ovo cozido tem cerca de 13 gramas de proteína. É um bom valor, sem dúvida, mas 100 gramas de lentilhas cozidas contém cerca de 9 gramas de proteína, o que parece menos, certo? A magia acontece quando olhamos para as lentilhas secas. 100 gramas de lentilhas secas, antes de serem cozinhadas, contêm umas impressionantes 25 gramas de proteína. Quando as cozinhamos, elas absorvem água e aumentam de volume, mas a proteína está lá. O que isto significa na prática é que uma boa dose de lentilhas na sua refeição pode fornecer uma quantidade de proteína muito significativa, muitas vezes superior à de 1 ou 2 ovos, e com benefícios adicionais. Ao contrário da proteína animal, as lentilhas vêm acompanhadas de uma enorme quantidade de fibra. E por que é que isto é tão importante para nós? A fibra ajuda a regular o nosso sistema digestivo, a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e a sentirmos-nos saciados por mais tempo, o que evita aqueles lanches pouco saudáveis entre as refeições. Para além disso, as lentilhas são ricas em ferro, fundamental para combater o cansaço e a fadiga, e em folato, que é essencial para a saúde das nossas células. Pense nisto como dar aos seus músculos os melhores tijolos para se reconstruírem. Mas não basta comer lentilhas. Precisamos de saber como as incorporar na nossa alimentação de uma forma saborosa e regular. Uma das formas mais fáceis é através de sopas. Uma sopa de lentilhas bem temperada, com cenoura, cebola e um fio de azeite, é um prato completo e delicioso. Outra ideia é fazer um estufado de lentilhas com legumes, que pode servir como prato principal. Ou então, pode simplesmente cozê-las e adicioná-las a saladas, para lhes dar mais substância e um impulso de proteína. Uma salada de lentilhas com pimento assado, cebola roxa e um pouco de bacalhau desfiado, por exemplo, é uma refeição fantástica para os dias mais quentes. Mas o segredo não está apenas em comer mais proteína. O nosso corpo precisa de outro elemento fundamental para conseguir usar essa proteína e construir músculo: a água. Muitas vezes, à medida que envelhecemos, perdemos a sensação de sede e acabamos por beber muito menos água do que necessitamos. A desidratação, mesmo que ligeira, afeta drasticamente a capacidade do nosso corpo de reparar e construir tecido muscular. A água é o veículo que transporta os nutrientes, incluindo os aminoácidos da proteína, para as células musculares. Sem água suficiente, é como tentar construir uma parede sem cimento. Pode ter os melhores tijolos do mundo, mas eles não vão ficar juntos. Por isso, o primeiro grande hábito que temos de criar é beber mais água ao longo do dia. Não espere ter sede. Tenha uma garrafa de água sempre por perto, na mesa de cabeceira, ao lado do sofá.
Estabeleça pequenas metas. Beber um copo de água a cada hora, por exemplo. Pode aromatizar a água com uma rodela de limão ou umas folhas de hortelã para a tornar mais apelativa. Lembre-se, cada gole conta. Combinar o poder das lentilhas com uma hidratação adequada é o primeiro passo gigante para dar aos seus músculos a matéria-prima de que eles precisam desesperadamente para se fortalecerem. Não se trata de fazer dietas complicadas, mas sim de redescobrir alimentos simples e poderosos e de lhes dar o suporte necessário para que funcionem em pleno no nosso organismo. Mas fornecer ao corpo os tijolos, ou seja, a proteína e a água, é apenas metade da batalha. Se não dermos aos nossos músculos uma razão para se reconstruírem, eles não o farão. É como entregar um carregamento de tijolos a um pedreiro e não lhe dizer para construir um muro. Os tijolos ficam ali, a ganhar pó. O estímulo que os nossos músculos precisam é o movimento. E quando falo em movimento, por favor, não imagine halteres pesados ou ginásios cheios de gente. Estou a falar de movimentos simples, seguros e incrivelmente eficazes que pode fazer no conforto da sua casa. Um dos melhores exercícios para combater a perda muscular nas pernas, que é onde ela costuma ser mais acentuada, é o simples ato de se levantar e sentar de uma cadeira. Parece básico, não é? Mas é um movimento fundamental. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Cruze os braços sobre o peito para não usar as mãos como apoio. Agora, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar de pé. Faça uma pequena pausa e, de forma controlada, volte a sentar-se lentamente. A parte de descer devagar é tão ou mais importante do que a subida. Comece por fazer 5 ou 6 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. Faça isto 2 ou 3 vezes por dia. Enquanto espera que a água para o chá ferva, durante os anúncios da sua novela preferida. Este exercício fortalece os músculos das coxas e os glúteos, que são cruciais para o nosso equilíbrio, para caminhar e para nos levantarmos de qualquer lugar sem ajuda. Outro exercício fantástico, desta vez para a parte superior do corpo, são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede livre. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais afastadas que a largura dos ombros, mantendo o corpo direito, como uma prancha. Dobre os cotovelos e incline-se em direção à parede, até o seu nariz quase lhe tocar. Depois, empurre com força para voltar à posição inicial. Este movimento fortalece o peito, os ombros e os braços, os músculos que usamos para empurrar portas, para nos levantarmos do chão se cairmos, ou para pegar nos netos ao colo. Mais uma vez, comece com poucas repetições e vá aumentando gradualmente. A chave é a consistência, não a intensidade. Fazer um pouco todos os dias é infinitamente melhor do que fazer muito uma vez por semana e ficar com dores. E para complementar este trabalho de força, temos de falar de outro alimento português por excelência, a sardinha. As sardinhas em lata, especialmente as conservadas em azeite, são um tesouro nutricional. Não só são uma fonte fantástica de proteína de alta qualidade, como também são ricas em ômega 3, cálcio e vitamina D. O ômega 3 é um poderoso anti-inflamatório. À medida que envelhecemos, o nosso corpo tende a ter mais inflamação crônica de baixo grau, o que pode contribuir para a dor nas articulações e dificultar a recuperação muscular. O ômega 3 ajuda a combater essa inflamação, permitindo que os seus músculos se reparem de forma mais eficaz após o exercício. O cálcio e a vitamina D, por sua vez, são essenciais para a saúde dos ossos. Músculos fortes precisam de ossos fortes para os suportar. De que serve ter um motor potente se o chassi do carro for fraco? Comer uma lata de sardinhas 2 ou 3 vezes por semana é uma forma fácil, barata e deliciosa de dar ao seu corpo este conjunto de nutrientes vitais. Pode comê-las numa fatia de pão de mistura, desfiadas numa salada ou misturadas com massa. A combinação de estimular os músculos com exercícios simples e nutri-los com alimentos completos, como as lentilhas e as sardinhas,
cria um ciclo virtuoso de força e vitalidade. Agora que já temos os tijolos, o cimento e os pedreiros a trabalhar, precisamos de garantir que a obra tem tempo para secar e solidificar. Essa fase crucial é o descanso, mais especificamente, uma boa noite de sono. É durante o sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que desempenha um papel fundamental na reparação e construção de tecido muscular. Podemos comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dormirmos o suficiente e com qualidade, o nosso corpo simplesmente não terá a oportunidade de fazer as reparações necessárias. Muitas pessoas com mais de 60 anos queixam-se de que o sono já não é o mesmo. Acordam à meio da noite, demoram a adormecer, ou acordam de manhã a sentir que não descansaram nada. Melhorar a qualidade do sono é, por isso, uma parte não negociável do nosso plano para reverter a perda muscular. E há hábitos simples que podemos criar para ajudar. Primeiro, tente estabelecer uma rotina. Ir para a cama e acordar sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico. Segundo, crie um ambiente propício ao sono. O seu quarto deve ser um santuário de descanso. Deve estar escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite ter televisões no quarto e, mais importante ainda, evite usar o telemóvel ou o tablet na cama. A luz azul que estes ecrãs emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e dificultando a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro ou ouça música calma antes de dormir. Terceiro, tenha atenção ao que come e bebe à noite. Evite refeições pesadas, cafeína e álcool nas horas antes de se deitar. Um chá de camomila ou cidreira pode ser uma excelente alternativa para ajudar a relaxar. Fazer aqueles exercícios suaves que falamos durante o dia também ajuda a ter um sono mais profundo à noite, mas evite fazê-los muito perto da hora de dormir. Por fim, e esta é a dica que prometi que o iria surpreender, pratique a gratidão antes de dormir. Parece algo sem relação com os músculos, mas o nosso estado mental tem um impacto profundo na nossa saúde física. O estresse e a ansiedade são inimigos do sono e da recuperação. Todas as noites, antes de fechar os olhos, pense em 3 coisas pelas quais se sentiu grato nesse dia. Pode ser algo tão simples como o sol que sentiu na pele durante um passeio, uma conversa agradável com um vizinho, ou o sabor da sua sopa de lentilhas ao jantar. Este simples exercício ajuda a acalmar a mente, a reduzir os níveis de cortisol, a hormona do estresse, e a entrar num estado mais relaxado, propício a um sono reparador. Lembre-se, o processo de fortalecimento acontece quando descansamos. Por isso, ao resumir o nosso plano, não se trata apenas de uma coisa, mas de uma sinfonia de pequenos hábitos. Começamos por nutrir o corpo com proteínas de alta qualidade de fontes, como as lentilhas e as sardinhas, garantindo que estamos sempre bem hidratados. Depois, damos aos nossos músculos o estímulo de que precisam através de movimentos simples e seguros, como levantar-se da cadeira ou flexões na parede. E, finalmente, damos ao nosso corpo o tempo e as condições ideais para se reparar e fortalecer através de um sono de qualidade e de uma mente tranquila. Cada uma destas peças é importante. Nenhuma funciona em pleno sem as outras. E a beleza disto tudo é que não precisa de fazer mudanças radicais na sua vida. São pequenos ajustes, pequenas adições ao seu dia a dia que, com o tempo, criam uma enorme diferença. Não se trata de voltar a ter 20 anos, mas sim de ter força para desfrutar da vida agora, para brincar com os netos sem medo, para carregar as suas próprias compras com orgulho e para viver cada dia com mais energia e independência. Lembre-se que cada pequeno passo conta. O seu corpo tem uma capacidade incrível de se adaptar e melhorar, independentemente da sua idade. Acredite nisso. Comece hoje. O que achou destas dicas? Tem algum truque que use para se manter forte e ativo? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Vamos ajudar-nos uns aos outros. Se gostou deste vídeo e o achou útil, por favor, deixe um gosto.
pois ajuda muito o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos com mais dicas para uma vida saudável e feliz depois dos 60. Viva a sua melhor vida, em qualquer idade.